por esse assunto ser de extrema necessidade pertinente, né? Do livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, através de Chico. E do capítulo 3º é Examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por sua razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, diz o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que te dedicam à injúria e à crueldade. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, de infinito amor e infinita misericórdia, Mestre Jesus, que é a espiritualidade que nos acolheu na manhã de hoje. Te agradecemos, Senhor, por esses trabalhadores incansáveis. Abençoa todos os teus devotados, encarnados e desencarnados, que nesta tarefa nos auxiliam o entendimento sobre os teus ensinamentos. Que nossos ouvidos, não só materiais, mas nós, como espíritos imortais, possamos alimentar nossa alma para uma caminhada mais saudável. Na tua seara de bem e de amor, onde nos constituístes com os teus desígnios, escolher, porque temos dentro de nós estes germes latentes do bem ou as algemas do mal. Então nos fortalece em nossas buscas esse caminho mais saudável. Te agradecemos, Senhor. Abençoa o Felipe nesse momento e a todos aqueles devotados que trazem teu ensinamento. Que se faça fácil a palavra e nos auxilie neste alimento que iremos receber agora. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Felipe. seja. Não vem mais pra cá? Pode. Só cuidado com o foco. Bota mais pro lado aqui. Tá. Agora. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco sobre algo que será que a gente imagina que aconteça? Influências externas. Nós temos ali um slide bastante sugestivo com relação a isso, né? Será que nós estamos realmente, eu diria assim, tomando as decisões? Somos senhores do nosso livre-arbítrio? Essa é a nossa proposta de hoje. Trazer, neste momento, algo que possa suscitar nas nossas mentes o desenvolvimento da nossa capacidade de escolher. Pois é chegado o momento de tomarmos rédeas da nossa reencarnação. Eu trouxe uma frase nesse slide, um parágrafozinho, muito interessante, em que diz que o ser humano é livre para escolher seus caminhos, mas sofre influências externas e internas que podem desviá-lo. Estamos na busca de compreender essas forças e fortalecer a nossa vontade para seguir rumo à paz e ao bem. Jesus, quando veio para cá, ele veio justamente nos estimular a desenvolver esse bem. Em nenhum momento
Jesus, em seu caminho incansável, ele se deixou perturbar pela simplicidade e humildade do pensar das pessoas daquela época. E ele estimulava as pessoas o tempo todo. Né? Então, nada melhor que nós, que já temos um entendimento bem mais, né, avançado das circunstâncias que nos reúnem, para começarmos a desenvolver esse germe, que nós chamamos de livre-arbítrio. E vamos conversar um pouco sobre isso. Nós somos espíritos em evolução. Fomos criados simples e ignorantes, de uma forma em que, para compreendermos isso, ainda vão precisar alguns séculos. Mas nós estamos aqui justamente para evoluir através das nossas diversas reencarnações, através dos exercícios existenciais, os ires e vires, trabalhando as emoções e os sentimentos. Esse é o nosso ponto de partida. Nós estamos aqui para evoluir. Nós vamos conversar um pouco mais lá na frente sobre essa pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos se nós temos o livre-arbítrio em nossos atos. E a resposta dos espíritos, como vocês podem ver, claro, nós temos liberdade de pensar, igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nós estamos num mundo de inteligência artificial, de robôs, cada vez mais inteligentes. Eles, inclusive, estão sendo preparados para se autoprogramarem. Será que é isso que acontece conosco? Será que nós estamos aqui nessa evolução, numa autoprogramação, buscando o que é certo, o que é errado, trabalhando dimensões, sentimentos, né? Freud fala sobre o inconsciente. Skinner fala sobre a tríplice contingência. Eu escolho, eu experimento, se foi bom, eu repito, se não foi bom, eu vou para um outro caminho, que eles chamam de fuga. Então, assim, os espíritos dizem que nós temos livre-arbítrio. E não nos compara com nenhuma máquina, com nenhum robô. Apenas, nós precisamos compreender o que significa isso, entender como nós estamos situados neste mundo de influências internas e externas e assumir a responsabilidade dos nossos atos. Nós estamos aqui para isso, para nos fortalecermos diante de todas essas circunstâncias. Passado a nossa introdução, vamos falar um pouquinho sobre as influências do mundo. É muita coisa. É muita coisa. Vocês já pararam para pensar o quanto nós somos influenciados por tantos caminhos, redes sociais, notícias, televisões? Essas são as influências do mundo. Pessoas ao nosso redor, o tempo todo, nos suscitando, através dos seus exemplos, caminhos a serem seguidos. Uns não tão bons, outros que precisam ser trabalhados, mas nós estamos o tempo todo em companhia de alguém, de algo. Nós estamos o tempo todo em companhia de movimentos invisíveis que trabalham conosco e que estão o tempo todo em nossa mente. Nós temos as pressões sociais e culturais. Nós vivemos agora a Copa, né? O mundo inteiro viveu e está vivendo a Copa, se esquecendo de todas as outras Copas que existem. E se você não se veste de amarelo, você não é brasileiro.
Se você não se veste de azul e branco, você não é argentino. Você não é espanhol. Você renega as suas ancestralidades. Essas são as pressões culturais, as pressões sociais. Muitas das vezes assumimos cultura dos outros para nos vincularmos aos movimentos sociais. E esquecemos do nosso carimbó, do nosso ciliar, que são bastante ricos. Essas são influências. E como a Vivian colocou no nosso texto inicial, nós precisamos ter essa vigilância no que nós seguimos e no que admiramos. As internets da vida estão cheias de perfis que a gente chama de influenciadores digitais, nós vamos ver ali na frente, que perturbam a vida da gente, mostrando a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor música, o melhor sapato, a melhor profissão, o melhor caminho a ser seguido. E às vezes chegamos a admirar determinadas pessoas. Mas lá na frente, a gente se depara às vezes, ou quase sempre, com circunstâncias que nós não gostaríamos de ter dado aquele like. Simplesmente porque nos deixamos levar pela aparência das coisas. Aí você vai lá no perfil, cancela, dislike, ou seja, você aperta de volta e tira o seu like, porque aquilo não estava de acordo com o que você defende. E aqui está a influência das mídias. Eu acho que está faltando alguns símbolos aí. Eu acho que está faltando do threads, do X. Mas eu acho que tem quase todos aí. Até o TikTok está ali. Vocês já repararam o celular de vocês? Vocês clicam numa coisa que vocês apenas estão querendo uma pequena informação. E de repente vem uma enxurrada de ofertas e de tudo. Minha filha trabalha com isso. Ela trabalha no Pinterest. Ela diz assim: pai, não esquenta a cabeça. Não adianta se eu fazer limpeza do seu telefone. Em fração de segundo, volta tudo. E aí você diz: caramba, então para que serve limpar cookies, limpar arquivos temporários, a limpar? Não adianta de nada. Agora imagine a nossa mente. Freud diz que a diferença entre o consciente e o inconsciente é uma garrafa de champanhe, uma taça. A taça é o consciente. O que escapa disso fica no nível de inconsciente. Imagine, o nosso consciente é desse tamanho. Então, essas influências ocorrem em todos os sentidos. Eu estou falando aqui no nosso ambiente material. Mas se vocês se lembram do nosso primeiro slide, nós estávamos falando de influências sutis e invisíveis, como as redes sociais, como as linguagens subliminares. Uma vez, uma grande rede de cinema nos Estados Unidos foi multada porque estava influenciando as pessoas a consumirem pipoca e um refrigerante. As pessoas ficavam com sede e com vontade de comer. E eles consumiam aquele refrigerante, e eles consumiam aquela pipoca. Porque antigamente os filmes não eram digitais, eles eram analógicos, eram frames, eram aquelas pedacinhos de slides bem pequenos que iam passando assim muito rápido. O que eles faziam? Entre um slide e outro, entre um frame e outro, eles colocavam lá: compre pipoca, compre refrigerante, compre pipoca, compre refrigerante. E aquilo passava desapercebido pelo nosso consciente. Toda vez que a gente está diante de uma televisão, e é uma coisa que a gente tem que fazer ter bastante vigilância, é que às vezes na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, no momento de família, a TV está ligada, simplesmente ligada. E às vezes a gente diz assim: não, eu estou só escutando barulho.
Não estou só escutando barulho. Aquilo está entrando de uma forma que a gente nem se percebe. Basta o chiar, basta a música referente a tal comercial, basta uma palavra dirigida e elas vão nos influenciando. O cuidado que nós temos que ter é porque tudo é visto como entretenimento. Tudo é visto como manutenção da nossa zona de conforto. Porque é gostoso a gente ficar na frente de uma televisão. Mas vigiar o que está passando, o que está sendo colocado para nós, é chato. Mas é tudo visto como entretenimento. E aí elas vão fazendo o quê? Decidindo por nós o que gostamos, o que opinamos, o que seguimos. E eles vão moldando a nossa felicidade. Mais do que a gente imagina. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, respondem a Kardec quando ele pergunta se nós exercemos mesmo o nosso livre-arbítrio. Qual a influência dos Espíritos no nosso dia a dia? Essa é a pergunta. E os Espíritos respondem, mais do que imaginamos. A rigor, são eles que nos dirigem. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito disso. Eu acho que nós não somos tão simples assim para sermos dirigidos, moldados por opiniões e comportamentos. Agora eu preciso disso. Eu preciso entender que eu preciso agir com discernimento e fazer escolhas conscientes. Vocês já imaginaram o que é uma escolha consciente? Eu sei. Olha, uma escolha consciente, por mais difícil que seja, é a compra de cigarro. Inventaram uma história de colocar atrás do cigarro doenças graves causadas pelo fumo. Simplesmente, várias pessoas que eu conheço consomem cigarro comprando e escolhendo qual doença eles vão ter. Não, essa aqui eu não quero hoje. Não, tem outra aí, deixa eu ver se tem outra aí. Ah, eu quero essa. Isso é uma escolha consciente. Para quem imagina que seja, né? Então, vocês já repararam que normalmente agora nós temos um festival nas redes sociais de bets. Esses aplicativos de aposta. Eles estão influenciando a permanência do nosso comportamento na zona de conforto. Porque eu não preciso nem sair de casa para ir numa lotérica apostar, porque basta clicar no meu celular e eu já estou apostando. E quando eu quero sair, que eu estou perdendo, eles chegam conosco e dizem, olha, vamos te dar um bônus para você retornar. É igual quando a gente vai cancelar as nossos contratos com as operadoras de celular, elas oferecem de tudo para a gente permanecer conectado com elas. Eles já nem falam mais nos minutos de operadora para operadora, porque ninguém usa mais. E eu posso dizer para vocês que nós pagamos bastante dinheiro por esse item que a gente não usa. O resto é bônus, gente. O resto não tem custo para eles. Redes sociais, elas se auto-pagam. Entenderam? Então, assim, nós precisamos ter essa necessidade, desenvolver. Eu trouxe aqui um quadro, não sei se está dando para vocês verem direito.
Eu tenho um aplicativo no meu celular que ele diz como é que está a minha semana, o quanto eu usei o celular para determinados aplicativos, quanto tempo eu passei com a tela acesa. E o meu exercício é fazer com que eu fique menos tempo nesta bendita tela. E de vez em quando ele me parabeniza, você ficou 4 horas a menos com os telefones ligados, a tela ligada. E me diz quais são os aplicativos que eu mais permaneci ligado. Eu trouxe esse quadro justamente para a gente ter uma ideia dessas influências das mídias, né? Nós temos aqui internet, TV, redes sociais, rádio, jornais, revistas e impresso. Esses dois últimos aqui, por mais que a gente não acredite, mas eles ainda têm muita influência sobre a humanidade. Rádio, alguém escuta rádio aqui ainda, FM, né? CBN e outras rádios e tudo, movimentando o carro. Eu escolhi os streamings, porque eu escolho a música que eu quero, como eu quero, na playlist que eu quero, e assim, né? E aí nós vamos chegar, eu diria, nas influências mais poderosas que existem, que são as influências espirituais. Essas estão conosco o tempo todo. 24 horas por dia. 7 dias na semana. Por isso que os Espíritos responderam a Kardec. A rigor, são eles que nos dirigem. Será? Será que eu não tenho capacidade de dizer sim ou não para os meus pensamentos? Será que é tão difícil assim? Mas eu tenho certeza que vocês já foram pegos em pensamentos que vocês não sabem de onde surgiram. Cara, isso apareceu agora. Será que é o inconsciente falando? Mas eu nunca vi isso na minha vida. Como é que isso apareceu justamente neste momento? Será que são os arquivos temporários, os cookies, né, que estão o tempo todo buzinando na minha cabeça? Não esqueçam que nós somos espíritos milenares, com reencarnações e reencarnações, com experiências e experiências vividas há séculos, há milênios. Coisas que ficam transpirando na nossa relação espiritual. Nós temos os benfeitores espirituais, nós temos os nossos espíritos protetores, nós temos aqueles que nos amam e querem o nosso crescimento, o fortalecimento das nossas virtudes. Eles nos inspiram ao bem. A situação é que o bem para eles é bem diferente do bem para nós. E aí é um grande exercício. Eu me lembro que às vezes eu me pego diante de uma latinha de refrigerante. Eu consumia bastante. Eu chego a salivar, porque ela está bem gelada. E algo me diz, consome, é gostoso, é só um gole, depois tu bebes água, dilui tudo isso, teu rim trabalha para ti. Até quando? Jesus disse lá no Evangelho, até quando estarei convosco? Então, assim, é chegada a hora de nós olharmos e dizermos assim, ei pessoal, me digam coisas boas. Digam para eu não consumir esse refrigerante. Esses são os bons espíritos falando conosco. Me estimulem a que eu faça essas realizações. E digam o caminho. Eles estão lá o tempo todo. É igual quando nós temos
alguém que nos orienta, o orientador dos nossos trabalhos de conclusão de cursos, nossos mestrados, nossos doutorados. E eles ficam orientando a gente o tempo todo, dizendo, olha, assim é melhor, pesquisa um pouco mais, refaz o teu trabalho todo, pensa um pouco mais sobre o que tu vais falar para as pessoas, refaz a tua palestra inteira, depois dela estar prontinha, aí os espíritos chegam, pode refazer tudo, porque isso não tem nada a ver com o que nós gostaríamos que tu falasses. Estou dizendo isso porque aconteceu comigo ontem à noite. Eu estava com a palestra toda prontinha, bonitinha, os slides todos organizados. E aí veio aquela inspiração dizendo, pode refazer tudo. E eu refiz tudo. Enfim, esses são os nossos espíritos benfeitores. Mas tem esses aí, ó. Esses são muito legais, né? Esses são ótimos. Só que eles ficam rindo da gente depois. Ah, seu besta, caíste mais uma vez. Escorregaste mais uma vez. Bastou um estímulozinho e tu caíste de novo. Poxa, tu que escolheste. O problema é teu. Sabe aqueles, nos desenhos animados antigos, tinha 2 anjinhos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, influenciando um personagem. Um ficava dizendo, não faz isso, tu vais ver, não faz esse tipo de coisa. O outro dizia, faz, é legal, bora lá, bora que eu te ajudo. Era muito engraçado. E a gente ria. Mas a gente tem que ter muito cuidado, minha gente. Porque esses espíritos menos esclarecidos, eles não sabem a relação ainda entre semeadura e colheita. Eu olho para a vida futura e ele diz assim sempre, como vai ser a tua cama na próxima reencarnação? Como vai ser a tua casa, o teu planeta, a tua cidade, o teu país? Olha, a Terra está mudando. Mas esses que estão aqui do nosso lado, eles dizem que nada, te prepara lá, olha, vai ser um lugar chato lá pra caramba. Não vai ter barulho, não vai ter alto-falante alto, não vai ter cozinha. Aí eles dizem para mim mesmo, não vai ter maniçoba, Felipe. Lá não tem maniçoba. Alguém já provou maniçoba vegana aqui? Tem um restaurante chamado Govida. Eles fazem uma maniçoba em que eles se utilizam de elementos que parecem a maniçoba real, inclusive defumado. Mas eu vou dizer para vocês, toda vez que eu como uma maniçoba vegana, me dá vontade o tempo todo de comer uma maniçoba normal. Essa é a nossa escolha. Os espíritos superiores dizem, olha, o planeta de regeneração não tem maniçoba, mas tem coisas maravilhosas. E os espíritos inferiores, os menos esclarecidos, eles dizem, vai ser um lugar muito chato, não tem bagunça, não tem notícia ruim. Tem, mas é um pouquinho. Enfim, esses são os nossos caminhos. E aí eu digo para vocês que o grande segredo é o papel que desempenha a nossa sintonia mental e vibracional. Eu preciso olhar para dentro dos meus pensamentos, para a minha casa mental. O que eu desejo? O que eu sinto? O que eu construo através dos pensamentos? Vários desses craques da neurociência, eles dizem que se você quer uma Porsche,
ou uma Ferrari, ou uma casa linda, se veja dentro, dirigindo, vivendo, consumindo. Porque o pensamento vai construir isso para você através da vontade, do estímulo para você chegar à realização dos seus desejos. E aí a gente chega, né, e diz assim, mas quando eu for, tudo isso vai ficar. Vai ficar meu carro, minha casa, meus milhões. E a pergunta é, mas poxa, eu trabalhei, eu construí, eu progredi. Aí a gente vai lá para a parábola dos talentos. O que você fez com os talentos que eu te concedi? Multiplicou ou enterrou? Eu preciso entender que nós somos responsáveis pela felicidade de todos. De mim e de todos. Agora, a nossa sintonia mental, a nossa casa mental, essa relação vibracional, ela precisa estar o tempo todo organizada de tal forma que essa construção seja benéfica o tempo todo. Só que nós damos ares a uma coisa chamada fofoca. Nós sofremos de um mal muito bobo. Milindre. Né? Mas nós precisamos disso aqui. Livre-arbítrio. O poder de dizer sim ou não para as coisas. Para as influências externas. Eu não estou falando nem das nossas influências internas. Mas de algo tão poderoso que mantém o nosso comportamento. Que não nos ajuda a vencer etapas. Eu poderia muito bem ter dito para os espíritos ontem à noite, isso não, a palestra está linda, está maravilhosa. Vai ser maravilhosa a minha palestra. E não reconstruir a palestra de hoje. Eu poderia ter dito isso. Mas o exercício do livre-arbítrio me fez comparar as opiniões, as vontades. E eu refiz a palestra. Esse é o exercício do livre-arbítrio. Nós estamos aqui num caminho entre dois locais. Um difícil, cheio de intempéries, e o outro bem diferente, cheio de vida, cheio de alegria. O trabalho que nós temos é só organizar a nossa casa mental, os nossos pensamentos, a construção das nossas vontades e decidir. Esse é o nosso livre-arbítrio. Como nós vimos anteriormente, aquela pergunta que Kardec fez para os espíritos, lá no início que eu coloquei para vocês. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos como robôs, como máquinas. Nós temos liberdade de pensar, igualmente a de agir. A pergunta que todo mundo tem que se fazer é, eu quero? Jesus, quando estava diante dos enfermos, ele perguntava, você quer ser curado? Você quer ser curado? Era isso que ele falava. E a pergunta que todos nós temos que fazer é essa. Eu quero essa liberdade, porém essa liberdade, ela fica presa na matéria. Na pergunta 846, Kardec pergunta sobre a influência da matéria, se ela limita o livre-arbítrio. Será que ela limita o livre-arbítrio? Será que Vocês já foram no supermercado sem lista? Já foram?
Tenho certeza que vocês compraram muito mais do que vocês queriam. Muito mais. Eu digo para vocês, não vão em supermercado sem lista. Não, minha gente. A disposição das gôndolas, elas obedecem pesquisa científica de comportamento. Salgadinho, refrigerante, bebida alcoólica, churrasco, carvão. Aí vem, né, os produtos dietéticos, os produtos menos calóricos, eles estão escondidos assim, numa prateleira que você quase não acha, misturados inclusive com outros produtos. Lá obedece justamente essa necessidade de fazer com que nós não pensemos, não exercitemos o nosso livre-arbítrio. Então não vão ao supermercado sem lista de compras, minha gente. E esse negócio de dizer, não, eu vou rapidinho só comprar ali uma coisa que eu estou precisando. Meu amigo, vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer. Porque o pão, normalmente quentinho, está do lado do queijo, presunto, manteiga, né? Mas quando a gente olha lá para o iogurte, está lá no finalzinho, né? Se é que ainda existe iogurte natural. E é essa frase que eu quero deixar para vocês desse slide. Temos responsabilidade pelas nossas escolhas e consequências. A escolha, ela é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. E não adianta tomar os remédios que fazem com que a gente, os digestivos, que fazem com que a gente diminua a pressão dos alimentos ou das coisas excessivas na nossa vida. Porque nós vamos cair justamente no saldo garantido das nossas contas bancárias. Não entrem nos saldos garantidos das contas bancárias. Porque é difícil depois da gente sair. Então nós temos essa responsabilidade. A solução? Independente de qualquer coisa, a solução está no Evangelho. O Evangelho não é esse livro piegas das religiões em si, onde vão te castigar, te cobrar o certo e o errado. Mas o Evangelho, ele vai esclarecer na tomada das decisões. Todo mundo me pergunta, qual é o teu livro de cabeceira? Evangelho. Quando tu queres tomar uma decisão econômica? Evangelho. Quando tu queres fazer algo dentro das tuas relações? Evangelho. Teus desejos? Evangelho. Ele é um verdadeiro manual de convivência com um planeta de expiação e provas. É o nosso planeta de expiação e provas. E lá no capítulo 21 ele tem: não acrediteis em todos os espíritos, mas antes verifique se eles são de Deus. Porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós convivemos num planeta de expiação e provas em que nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos quem está do nosso lado, nós não temos certeza absolutamente de nada. E esse é o nosso grande exercício. Acreditar. Mas acreditar através dos nossos próprios valores. Esse capítulo, ele é um alerta contra as influências negativas. Ah, Felipe, deixa para lá, tua palestra está maravilhosa, por que tu vais fazer isso? Isso é chatice. Vais perder tempo, vais deixar de fazer o que tu gostas. É um alerta contra essas influências. Vivian, que horas tem?
Está acabando. É um convite à vigilância, à fé raciocinada. Nós precisamos usar a razão, minha gente. Se alguém está sinalizando para você refazer um trabalho, ou para você repensar as suas atitudes, com certeza, a razão indica que há um propósito benéfico nisso. Com certeza. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Nós temos algumas ferramentas de proteção. Uma, eu já disse que é o Evangelho. Orai e vigiai. Não é que a gente tenha que ficar, como antigamente ficavam aquelas pessoas orando pelas ruas o tempo todo, balançando a cabeça, dizendo, não, dessa água não beberei, não é isso. Mas é entender os mecanismos da vigilância e da prece. Eu digo sempre que é a nossa conexão Wi-Fi 7, né? Porque agora o Wi-Fi agora é 7, né? Não sei nem se nossos equipamentos suportam o Wi-Fi 7, mas eles já estão vendendo o Wi-Fi 7. A nossa conexão com Deus é o Wi-Fi milhões. E nós abrimos mão disso. No Espiritismo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não usa artigo. E a resposta dos Espíritos é: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E nós abrimos mão dessa inteligência. A inteligência das inteligências, inteligências que nos ajudam a estar aqui, ouvindo, sentindo, elaborando, refletindo. Inteligência que nos impulsiona a coisas grandiosas. Basta que nós fiquemos numa postura de conexão constante. Abrindo mão, sim, da nossa zona de conforto. Abrindo mão das coisas gostosas do mundo. Isso é desapego. Nós precisamos estudar. A fé raciocinada, ela vem da comprovação científica das coisas. Kardec diz que no dia que qualquer pressuposto espírita contrariar a ciência, que nós fiquemos com a ciência. Mas para isso é preciso estudar. Para conversar sobre qualquer assunto, a gente vem aqui no Google e diz assim, o que é isso? Na mesma hora ele te enche uma enxurrada de coisas, mas você não sabe se é verdade. Eu aprendi com a Wikipedia que você tem que pesquisar, porque você pode acrescentar coisas no Wikipedia. As suas verdades talvez não seja realmente a verdade. Mas nós precisamos estudar, minha gente. Estudar o Evangelho, estudar a Bíblia. Você ter momentos de estudo em que você perceba que todas essas relações, elas estão conosco o tempo todo. Por que que eu vou ali na frente e eu não consigo parar de comprar tal coisa? Por que que eu não consigo entrar em contato com determinadas situações da minha vida? Eu preciso o tempo todo estudar. Para isso, o Evangelho, as boas leituras, desligar a televisão de vez em quando, sair um pouco das redes sociais. É uma pena que a gente só consegue desligar o nosso telefone, ele está escutando tudo que a gente está falando, se a gente quebrar o telefone, porque aqueles telefonezinhos antigamente que a gente tirava a bateria não existem mais. E eu não vou quebrar meu telefone. Mas de vez em quando eu digo para ele, por favor, eu não pedi. Outro dia eu disse assim, eu até agi assim, com certa rispidez, e disse, olha, por favor, não me atrapalhe. Sabe qual foi a resposta do telefone para mim? O que a minha IA disse? Você está sendo muito desrespeitoso comigo. Você está precisando de ajuda? Incrível! E eu não estava falando com ele. Mas eles estão escutando a gente o tempo todo. Os espíritos estão assim, imaginem, né? Mais um item é a prática da caridade e do serviço ao próximo. Jesus disse que o fardo
era leve e o jugo era suave. Bastava praticar o bem e a caridade. Não é fácil viver num planeta de expiação e provas, mas praticar o bem e a caridade é o nosso verdadeiro plus nessa existência. Seleção consciente de ambientes e companhias. É mais um exercício para nós. Alguma coisa não bate mais conosco. Alguma coisa nos diz, ei, não tem mais nada a ver contigo. Isso tem uma frase antiga, né, que não é da minha época. Isso não te pertence mais. E muitas das coisas da nossa existência, principalmente quando a gente está aqui num domingo maravilhoso como esse, eu espero que a gente esteja saindo daqui com muita felicidade, e determinadas coisas fazem com que a gente esteja aqui hoje. Eu coloquei esse slide porque nós precisamos corrigir as nossas coisas. Precisamos estar diante dos espelhos da vida. E às vezes nós temos que estar preparados para essa quebra do espelho. É difícil. Autoconhecimento, identificar as nossas fragilidades. Disciplina mental e emocional. Sabe aquele lance do copo de água antes de responder? Às vezes a gente tem que beber uma garrafa inteira. Substituir hábitos nocivos por hábitos saudáveis. Substituir a minha maniçoba natural por uma maniçoba vegana. E descobrir que ela é gostosa também. Eu posso dizer para vocês que ela é gostosa também. Tá? Trocar o refrigerante pelo suco natural. Eu fiz uma coisa muito interessante. Eu troquei o refrigerante pelo suco. Mas eu pegava água com gás e colocava no suco. Só para ter aquele saborzinho do borbulhar do gás, sabe? E perseverança no bem, minha gente. Perseverança no bem. Disciplina, 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 disciplina. Uma vez disseram uma coisa para mim que eu não esqueço até hoje. Felipe, tu vais descobrir paciência em ti até de onde tu nunca pensaste que existisse. Tal o exercício da paciência, mas perseverança no bem. Concluindo, minha gente, o que eu posso dizer para vocês que as influências existem, elas sempre vão existir nas nossas existências, elas não anulam a nossa liberdade. Eu não sou preso a nada, a não ser na prática do bem e da caridade entre virtudes e vícios. O livre-arbítrio é a chave para a nossa paz. Quantas decisões tomamos na vida e que elas nos levaram a situações extremamente delicadas, onde a gente se depara e diz assim, cara, para que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não pensei um pouquinho mais? E lá se foi a paz que a gente sempre procurou. Até aquele instantinho de paz que a gente tinha, foi embora. A vivência evangélica é um convite à prática diária do bem e da caridade. Não é que eu vou me tornar santo, nem vou andar com o evangelho segundo o espiritismo aqui debaixo do braço e olhar para as pessoas e dizer assim, esse aí não, esse não. Ah, olha, isso aqui eu não quero, não vou. Um churrasco delicioso, né? Aquela carne sangrando. Não. De jeito nenhum. Mas entender que a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, da retidão, tem um valor imensurável na nossa vida. Diminui bastante os sofrimentos e as dores do dia a dia. Isso serve para economizar dinheiro, serve para comprar boas coisas, para ter boas leituras, para estar com pessoas maravilhosas do nosso lado,
para ter um domingo prazeroso. Essa é a vivência evangélica. E, como eu sempre digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu vou dizer para vocês, toda vez que eu falo de Jesus, eu me emociono. Porque o caboclo maravilhoso, esse mestre que a gente tem. Ele fala da riqueza de uma forma brilhante. Mas ele também fala das nossas provas em relação à beleza, à riqueza, à saúde, à pobreza. Ele fala de tudo isso. Eu posso dizer para vocês que muitas das vezes a prova da pobreza é mais intensa do que a da riqueza. Podem ter certeza. Bem, e é assim que a gente termina a nossa conversa de hoje. Esse convite que eu deixo para vocês. Vamos ser felizes. Vamos aproveitar a vida. Vamos crescer, vamos evoluir, mas tendo sempre a certeza de que nós somos livres para pensar, decidir. Mas só tem um caminho. Seguir esse cara aí. Vale a pena. Qualquer situação na vida da gente, que a gente tem que sair da zona de conforto, vale a pena. Vale a pena, minha gente. Vale a pena. Tá? E assim, as nossas influências externas permanecem. Mais uma vez a gente possa sair daqui com esse entendimento de que nós somos feitos de muito amor. Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Vivian. Obrigada. Obrigada, Felipe. Também um segundinho de uma coisa pessoal que ele contou aqui. Desde 2016, frequenta a União, veio do Ivon Costa. E só há 2 anos descobri que ele é um primo de uma mãe. Então, agradecemos essa Belém ser pequena e a gente encontrar histórias aí da época de vó, em Cametá, que o avô veio de São Paulo, e a gente vai ouvindo, vai se alimentando, né? É muito interessante, só há 2 anos. E a proposta é o exercício, como ele nos colocou, né? Esse exercício diário, um pouquinho de cada vez. Eu digo que até a matemática está em tudo. Algumas matemáticas precisamos diminuir, outras precisamos somar. E aí a proposta é o exercício. Vamos agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus, e a toda a equipe espiritual que nos recebeu neste domingo, nesta manhã de hoje. Nos acolheu, nos fortaleceu e nos alimentou. Não somente o ouvido material, na condição do momento em que estamos, mas o ouvido espiritual. Nós, como seres encarnados, passando por esta experiência para nos melhorarmos. Muito obrigada, Pai, que este alimento possa nos fortalecer a caminhada desta semana e que possamos buscar em pequenas atitudes, pequenos exercícios durante a semana para com aqueles que amamos, que temos necessidade de uma convivência mais saudável. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. E ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.